olha só como são as coisas. Eu estava aqui resolvendo as questões da apostila, né, gravando as questões, e aí eu parei nessa questão aqui, e essa questão me fez lembrar de uma técnica que é uma equação que a gente pode derivar para calcular a distância no enésimo segundo, ou seja, uma equação que permite a gente calcular a distância percorrida por um móvel, tá? No primeiro segundo, ou no segundo segundo, ou no terceiro segundo, quarto, quinto segundo, ou no enésimo segundo, tá? Acabei me lembrando disso e aí eu vou gravar aqui esse conteúdo. Então assim, não vai ter nada de novo com relação ao assunto de MUV, porque o que eu vou usar aqui para desenvolver é coisa que a gente estuda mesmo em MUV, né? A gente só vai usar isso para deduzir uma nova equação. Então, se você quiser tentar resolver essa questão aí com o que você sabe de MUV, pode tentar e você pode conseguir, beleza? Se você fizer tudo certinho, você vai conseguir. Agora, assista aqui essa aula, que aí eu vou mostrar uma forma de não só esse problema, mas outros problemas, tá? Uma forma de resolver de uma forma bem mais prática, tá? Mas, como eu falei, não vai ter nada de novo em relação ao conteúdo de movimento uniformemente variado, beleza? A gente só vai derivar uma equação para calcular a distância percorrida pelo móvel no enésimo segundo, né? Ou seja, em um segundo qualquer do movimento. Então vamos lá, para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar aqui o móvel que vai começar do repouso. E aí vai passar um segundo. Tá? Então eu vou fazer intervalos de um segundo. Então é o seguinte, ele já ganhou velocidade. A aceleração, tá, do móvel vai ser A, vai ter movimento acelerado. E vamos lá. Bom, sua velocidade final aqui vai ser... Bom, velocidade inicial é 0, né? Então veja, como passou um segundo daqui para cá, então essa velocidade é igual a A vezes 1, ou apenas A, certo? No segundo segundo, ou seja, desde o instante inicial passou agora 2 segundos, a velocidade dele vai ser o quê? Vou chamar de V2, igual a 2 vezes A. Terceiro segundo, sua velocidade vai ser 3A, tá certo? E assim por diante, mas isso aqui já é o suficiente para a gente entender. Bom, como eu falei, daqui para cá passa mais um segundo, daqui para cá, tá? Mais um segundo. Como ele está em 1000V, as distâncias vão ser cada vez maiores, beleza? Aí é o seguinte, no primeiro segundo vai ser uma distância D1. No segundo segundo aqui, no outro instante, o instante seguinte vai percorrer uma distância D2. Então assim, vou deduzir uma equação que vai permitir a gente calcular essas distâncias aqui, tá? Por exemplo, D2 é a distância que ele percorre no segundo instante, né? No segundo segundo. Aqui, D3 é a distância que ele percorre no terceiro segundo. Não é a distância que percorre após 3 segundos. A distância que ele percorre após 3 segundos é isso tudo. Vai ser D1 mais D2, D3, né? Isso aqui é a distância que ele percorre nos 3 segundos iniciais. D3 é aquela distância no terceiro segundo, né? Do tempo 2 para o 3, beleza? Tem que saber diferenciar isso. E é isso que a gente vai calcular. A distância que ele vai percorrer em um instante, beleza? Aqui é a distância no primeiro segundo, aqui é a distância no terceiro segundo, aí logo em seguida viria a distância no quarto segundo e assim por diante. Beleza. Quem é D1? Bom, D1, lembrando que a distância... Lembra aí que a distância percorrida, né, por um móvel em 1000V, começando do repouso, é a aceleração, tempo ao quadrado sobre 2, tá? Vamos a isso. Então, D1
é igual a A vezes 1 ao quadrado sobre 2, ou seja, é A sobre 2. Bom, veja só, eu sempre vou estar tomando o momento inicial daqui, beleza? D1 é a distância que ele percorre, começando daqui e após 1 segundo. Então, qual é a distância que ele percorre após 2 segundos? A distância que ele percorre após 2 segundos, começado o movimento daqui, vai ser o quê? Isso aqui, né? D1 mais D2. Então, D1 mais D2 é igual a aceleração. Bom, passa um tempo total de 2 segundos, tá? 2 ao quadrado sobre 2, que vai ser 4A sobre 2, tá? Bom, D1 é A sobre 2. D1 é A sobre 2, mais D2, igual a 4A sobre 2. Bom, se eu passo esse A sobre 2 para o outro lado, eu tenho que D2 vale 3 vezes A sobre 2, tá? Bom, o terceiro segundo. Então, vamos pegar aqui do início de novo. A distância que ele percorre nos 3 primeiros segundos é isso aqui, que eu posso dizer que é D1 mais D2 mais D3 é igual a aceleração, né, tempo ao quadrado, dividido por 2. Beleza. D1 mais D2 é igual a 4A sobre 2, né, o que a gente viu anteriormente. Então, 4A sobre 2 mais D3 é igual a 9A sobre 2. Bom, resolvendo aqui, a gente tem que D3 vale 5 vezes A sobre 2. Bom, não sei se você percebeu, mas aqui a gente está formando uma progressão aritmética. De um D para o outro, está aumentando, no caso, 2A sobre 2, beleza? No caso, a diferença de um para o outro é justamente A sobre 2, beleza? Tá vendo que, ó, aqui é 1, aí aqui 3, 5... Se a gente continuar, o próximo é o 7. Então, veja. No primeiro segundo, a distância percorrida foi de 1 vezes, posso escrever assim, ó, 1 vezes A sobre 2. No segundo, a distância D2 igual a 3 vezes A sobre 2. No terceiro, vai ser o quê? Vai ser 5. Vai pensando aí. E no enésimo, né? O próximo vai ser o enésimo. 5 vezes A sobre 2. Bom, continuando aqui, a gente vai ter que, no enésimo segundo, que é o que a gente quer... Aliás, eu vou até escrever de outra cor, porque aqui já tem o resultado. Então, ó, no enésimo segundo... Lembra que eu falei que é uma progressão aritmética? Então, o termo geral aqui, ó, é distância no enésimo segundo vai ser igual a 2n menos 1 vezes A sobre 2. A aceleração eu não defini, né? Deixei assim, caso geral mesmo. Então, tá aí. Essa é a distância percorrida no enésimo segundo. 2n menos 1 vezes A sobre 2, tá? Vê aqui, ó, para n igual a 3... Aí é só colocar aqui, que é o do terceiro segundo, vai ficar 6 menos o 5, né? No segundo,
Boto 2 aqui, vai ficar 4 menos 1, 3, que é justamente isso aqui, enfim. Então, se eu quiser saber no quarto segundo, vai ficar 8 menos 1, 7. Então, fica 7 vezes A sobre 2, tá? E assim por diante. Então, essa é a distância percorrida no enésimo segundo. Beleza? Aí aqui vale algumas observações. Aqui vai valer agora algumas observações. Primeiro, veja aqui o que aparece em comum em todos eles é A sobre 2. Então perceba aqui. A sobre 2 é igual. A sobre 2 é igual a... Se eu pegar o primeiro termo, no caso, se eu pegar o primeiro D1, A sobre 2 é igual a D1 sobre 1. Eita, sobre 1. Esse A sobre 2, ele é a mesma coisa aqui. Então, A sobre 2 também é igual a D2 sobre 3. Que também vai ser igual a D3 sobre 5. Que também vai ser igual a D4 sobre 7 e assim por diante, tá? Que vai ser igual a... Que também vai ser igual a dn sobre 2n menos 1. 1, 3, esses números aqui, ó, 1, 3, 5, 7, nesse movimento, são conhecidos como números de Galileu, tá? Porque foi ele que descobriu essa relação. Galileu Galilei, tá? Foi ele que descobriu essa relação. Então, portanto, são os números dele, tá? Ninguém mexe. No caso, isso aqui, lembrando, isso aqui só vai ocorrer para movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Com aceleração. No caso, acelerado. Beleza? Só em movimento retilíneo uniformemente acelerado. Aí é o seguinte, a gente considerou começando do repouso, tá? Caso ele começasse com alguma velocidade inicial, então, ó, caso ele começando com velocidade inicial, a equação ficaria assim, começando com velocidade inicial V0, a equação ficaria assim. Distância percorrida no enésimo segundo. É só adicionar, tá? Vezes sobre 2. É só adicionar a velocidade inicial, beleza? Então, aqui temos a distância percorrida, né, no enésimo segundo. Para praticar, vamos resolver aí aquela questão que eu mostrei no início. Um automóvel inicia seu movimento e se move em linha reta com uma aceleração constante, de modo que em 2 segundos consecutivos percorre 7 metros e 9 metros, respectivamente. Determine o módulo da aceleração e em que segundo do seu movimento percorre 5 metros. Beleza. Então aqui ele não fala em que instante é esse, ele só fala, ó, vai ter um instante, o carro ele já está em movimento, então vai ter um instante que ele percorre 7 metros, e aí no próximo instante ele percorre 9 metros, tá? No instante seguinte ele percorre 9 metros. Então esse é o tipo de problema que a gente usa, o que a gente aprendeu, esse desenvolvimento. Então, ó, vamos aproveitar isso aqui, ó. Essa relação aqui vai ajudar a gente. Porque, por enquanto, a gente não vai usar aceleração, tá? Tanto é que ele nem deu aceleração, tá pedindo pra gente encontrar. Então, vamos lá. Do texto, a gente tem que a distância percorrida em um instante qualquer, n, é 7 metros.
E a distância percorrida no instante seguinte, o instante seguinte é um segundo depois, ou seja, n mais 1 é igual a 9 metros, beleza? Então, vamos usar essa relação aqui. Bom, A sobre 2, ó, a gente tem que dn, a gente tem que distância percorrida no enésimo segundo sobre 2n menos 1 é igual a A sobre 2, beleza? E aí é o seguinte, isso aqui vai ser igual a 7, porque é a distância percorrida nesse instante. Agora, no instante mais 1, eu vou ter dn mais 1 sobre 2 vezes n mais 1 menos 1, que é igual a dn mais 1. Epa, 7 não, né? Desculpa aí, peraí. Aqui que vai ser 7, tá? Bom, isso aqui dá 2n mais 2 menos 1 é 2n mais 1, beleza? Aqui é 7 e aqui é 9, é a distância percorrida no enésimo segundo, tá? Isso também vai ser igual a A sobre 2. Bom, como A sobre 2 é igual a A sobre 2, eu posso igualar isso aqui com isso. Ou seja, distância percorrida no enésimo segundo, que é 7, sobre 2n menos 1, é igual a 9 sobre 2n mais 1. Beleza? Estou igualando esses dois. Meio pelos extremos aqui, vamos achar n. Vai ficar 14n mais 7 igual a 18n menos 9. 16 igual a 4n. N é igual a 4. Ou seja, esse é o quarto segundo de movimento. É o quarto segundo. Enfim, esse é o quarto. Para a gente encontrar a aceleração, vou pegar essa equação aqui. Então, eu tenho 7 sobre... Bom, n é igual a 4, então 8 menos 1, 7, igual a A sobre 2. Ou seja, a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Ok, encontrou uma aceleração. Ele pede também em que instante, em que segundo ele percorre 5 metros. Agora que a gente tem a aceleração, a gente pode encontrar. Bom, vamos usar de novo isso aqui, essa relação, tá? Então, um instante que ele percorre 5 metros, ou seja, dn é igual a 5, então fica 5 sobre 2n menos 1 igual a aceleração sobre 2, tá? Como a aceleração é 2, fica 2 sobre 2 igual a 1. Então, 5 igual a 2n menos 1. E aí vai ficar 6 sobre 2, né? 6 sobre 2, n igual a 3. Ou seja, no terceiro segundo é que ele percorre 5 metros. Tranquilo?